Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o xadrez e a psicologia. Essa é uma relação bastante interessante a ser estudado, a ser conhecido, porque a psicologia, ela é uma área do conhecimento muito ampla e ela estuda diversos aspectos relacionados ao comportamento, à mente das pessoas. E o xadrez, ele é uma atividade que envolve muito desses processos que são objeto de interesse da psicologia. Existe uma área específica da psicologia chamada cognição. Na verdade, não seria uma área da psicologia, mas seria uma área de estudos, né? Uma série de processos envolvidos na cognição que interessam muito à psicologia. O que que é, vamos começar do início, né? O que que é a cognição? A cognição nada mais é do que a nossa capacidade, ou melhor dizendo, os processos envolvidos na nossa capacidade de adquirir conhecimento. E isso envolve diversos elementos: a memória, a imaginação, o raciocínio lógico, uma série de processos, o pensamento envolvidos nessa grande área chamada cognição. E por que que o xadrez aparece aí nessa história? Nós sabemos, como jogadores de xadrez, que vários desses elementos eles estão presentes quando jogamos xadrez. Então, nós utilizamos muito a memória, o pensamento lógico, a imaginação durante uma partida. Então, o que a psicologia fez nada mais foi do que identificar nessa atividade uma oportunidade de estudar a nossa mente enquanto jogamos xadrez, ou seja, o xadrez, na verdade, ele foi trazido à área de psicologia para, vamos dizer assim, auxiliar no desenvolvimento de várias pesquisas, de vários estudos que pudessem apontar um conhecimento maior de como funciona a nossa mente. Então, a grande, vamos dizer assim, o grande ponto de encontro entre o xadrez e a psicologia se deu nesse sentido. A área de psicologia utilizou o xadrez para aprender melhor como funciona a nossa cabeça. Nesse sentido, né, de usar o xadrez como uma ferramenta capaz de mostrar alguns aspectos do nosso funcionamento, o funcionamento da nossa mente, vários estudos experimentais, principalmente, foram desenvolvidos entre as décadas de 40, 50 e 60. A maior parte desses estudos se concentram nesse período. E nós temos uma grande referência que é um psicólogo e também mestre de xadrez holandês chamado De Groot, imagino que seja essa a pronúncia, Adrian De Groot, que nasceu em 1914, viveu até 2006, então teve uma vida longa, e durante toda a sua carreira como psicólogo, pesquisador e também jogador de xadrez, elaborou vários experimentos super interessantes para identificar esses processos cognitivos envolvidos na atividade do jogo de xadrez. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns desses experimentos que são super interessantes e também algumas conclusões que ele chegou. Porque, na verdade, a grande questão que se apresenta é: será que o jogador de xadrez realmente tem alguma habilidade ou alguma forma de algum processo cognitivo, melhor dizendo, diferenciado em relação às outras pessoas que não jogam xadrez ou que jogam xadrez apenas como uma forma de diversão, um passatempo? Essa é a grande questão. Qual é a diferença entre a capacidade de um grande mestre e um jogador comum, um jogador amador, um amante do jogo de xadrez? E esses experimentos que esse psicólogo alemão, perdão, que esse psicólogo holandês desenvolveu ao longo desse período, foi justamente para identificar essas diferenças, né, na forma de jogar xadrez, para identificar algumas diferenças nesses processos cognitivos, né?
Então foram desenvolvidos, como eu disse, vários experimentos e tem um experimento que é muito famoso, que já é um experimento assim bastante curioso, diria eu, que foi o seguinte: ele reuniu uma série de jogadores de vários níveis, inclusive grandes mestres, jogadores mestres internacionais, enfim, uma reunião de jogadores de diversos níveis, e ele apresentava uma posição. Essa posição era apresentada a cada um desses jogadores e o que eles deveriam fazer era expressar verbalmente o que eles estavam pensando, né? Enquanto os jogadores faziam isso, iam tomando nota, e o que eles descobriram ao fazer isso, né, ao desenvolver essa experiência, é que o processo de busca dos melhores lances, ou seja, a melhor avaliação das posições que geravam um melhor processo de busca dos melhores lances, eles aconteciam muito mais rápido entre os grandes mestres do que com os demais jogadores. Então, basicamente, ele percebeu que logo nos primeiros segundos, os grandes mestres conseguiam já identificar quais seriam as melhores possibilidades para aquela posição. Isso em comparação aos demais jogadores que estavam participando desse experimento. E o que ele percebeu desse primeiro experimento é o papel importantíssimo que tem no jogo de xadrez a memória e a percepção visual, ou seja, olhar a posição e conseguir reconhecer alguns padrões nessa posição. Isso é muito interessante porque essa pesquisa, essa experiência, ela foi complementada com uma outra experiência também bastante curiosa, que era o seguinte: ele também reuniu uma série de jogadores de diferentes níveis enxadrísticos e apresentava uma determinada posição durante 3 ou 4 segundos. Basicamente, esse era o período de exposição, digamos assim, do jogador a uma determinada posição. E depois ele pedia para que cada jogador reproduzisse aquela posição. E o que aconteceu é que entre os diversos níveis de jogadores, o índice de acerto na reprodução da posição entre os grandes mestres era de 93%, que é um nível altíssimo. Entre os jogadores com nível de mestre ou já com alguma experiência de xadrez, esse nível chegava a 72%, e entre os jogadores que simplesmente jogavam xadrez e, enfim, já tinham alguma prática, mas eram, obviamente, de um nível muito diferente dos jogadores anteriores, esse índice chegava a 51% de acerto da posição. Isso vai reforçar para ele essa visão de que a memória, a percepção visual e a experiência também são fatores, na verdade, muito importantes para diferenciar o nível de xadrez, né? É muito interessante esse aspecto, porque, na verdade, o que ele vai revelar com essas pesquisas é que um grande mestre, durante uma partida de xadrez, ele tem, na verdade, um arsenal de possibilidades, de experiências passadas, de conhecimento acumulado, que vai dar a ele, que traz para ele, na verdade, uma série de recursos que um jogador menos experimentado, de um nível inferior, tem. Então, na verdade, além do conhecimento, da capacidade de pensar mais rápido, de identificar esses padrões mais rápido, essa experiência joga um papel muito mais importante quando se atinge um determinado nível de excelência em xadrez. Então, isso também revelou para esses estudos um aspecto muito interessante dos processos cognitivos envolvidos na excelência do xadrez. Na verdade, a expressão utilizada é expertise. O que é expertise, ou essa excelência? É a capacidade de alcançar um nível muito alto, uma habilidade muito alta em determinada área, que pode ser xadrez, pode ser música, pode ser qualquer outra área da prática das pessoas, da vida das pessoas.
E essa capacidade, essa habilidade especial, específica, ela vem de um acúmulo de conhecimento, né? Então, na verdade, a prática e o conhecimento dessas pessoas em uma determinada área é o que levaria a esse expertise, a essa excelência, esse nível de excelência. E esses estudos, na verdade, eles vão dizer que realmente esses processos envolvidos, no caso dos grandes mestres, mostram essas diferenças, a capacidade de pensar mais rápido, a capacidade de identificar padrões, de usar a experiência como um recurso efetivamente útil a cada partida que se joga, a memória e a percepção visual como grandes conceitos-chave da excelência no jogo de xadrez. É muito interessante também pensar essas contribuições, né, desse psicólogo holandês, o De Groot, porque ele, na verdade, foi o grande precursor desses estudos e desses experimentos, né, envolvendo o xadrez e a psicologia. E nos anos 60, em 65, para ser mais precisa, ele vai publicar uma das obras que até hoje tem maior influência nesse assunto, nessa área, que se chama Pensamento e Escolha no Xadrez, traduzido. E até hoje esse é um dos estudos principais, é o ponto de partida para qualquer pessoa que se dedique a estudar esse campo, que é a relação do usar o xadrez para entender melhor processos cognitivos na área de psicologia. Nos anos 70, esses estudos do Degrau vai motivar outros estudos de outros especialistas, inclusive essa visão que já se tem muito mais consolidada hoje em dia de que realmente a grande questão-chave ela está envolvida nessa capacidade de reconhecer e aprofundar determinados padrões do jogo de xadrez. Então, o nível de excelência ele está muito vinculado a essa capacidade, né, do jogador de xadrez de reconhecer esses padrões e aprofundar o conhecimento sobre esses padrões. Então, finais de bispo, finais de torres, aberturas com ataque no flanco rei, enfim, mais ou menos essa ideia que no caso dos jogadores que alcançam um certo nível de excelência, elas se produziriam de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, do que de um jogador, enfim, um jogador nível intermediário, nível amador, os amantes do xadrez em geral. Bom, esse é o assunto que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de ter os comentários de vocês, as opiniões sobre esse vídeo. Também gostaria que vocês sugerissem materiais que vocês conhecem sobre esse assunto. O primeiro vídeo, ele foi um pouco longo e eu vou tentar reduzir um pouco o tamanho, fazer vídeos mais concisos, mais objetivos, tratando temas de forma mais sintética. Mas sempre deixando para vocês um material de referência para quem tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre esse tema, aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esse campo. E hoje, em particular, são 2 textos em inglês. Infelizmente, não consegui achar um equivalente em português ou em espanhol, que é bem mais simples de acompanhar. Quem tiver, agradeço muito divulgar aqui nos comentários. E também, se vocês quiserem entrar em contato comigo por e-mail, meu e-mail é thais.xadrez@gmail.com. Sempre lembrando que Thaís é sem H, tá bom? Então é isso, agradeço a visita de vocês e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!